Esperança Cast no ar. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esperança Cast, o seu podcast de reflexão e transformação, produzido pela Rádio Esperança FM. Lembrando você que toda terça-feira, às 18 horas, você tem encontro marcado com a gente aqui no canal do Esperança Play no YouTube para conversar sobre temas que tocam o coração, mas também a mente. E hoje nós vamos iniciar uma série muito especial em comemoração ao mês da mulher, que traz aí reflexões poderosas sobre o universo feminino, com destaque para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. E para abrir com chave de ouro a nossa entrevista, ninguém mais, ninguém menos que a psicanalista, clínica e também sexóloga Natália Buzinari, que já esteve com a gente em outras oportunidades. A Natália vai nos conduzir nesse episódio numa conversa profunda sobre o autocuidado, sobre a autoestima e também sobre ressignificação. São temas fundamentais, viu, gente? Para quem busca se conectar consigo mesma, né? Encontrar forças para viver com mais equilíbrio e também com autenticidade. E é claro, o Esperança Cast tem o apoio da Solarpool. Você sabe que a Solarpool é uma empresa de Novo Horizonte que trabalha com energia solar. Então chegou a hora de você gerar a sua própria energia. E a Solarpool está pronta para ajudar você a transformar esse sonho em realidade, com financiamento facilitado, com excelência e também com garantia em todos os processos. E o melhor, com o melhor custo-benefício da nossa região. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a Solarpool para saber como essa tecnologia pode transformar a sua casa, pode transformar também a sua empresa e você que é proprietário rural também. Ligue para o 17 99606 1932, 99606 1932 ou visite o escritório na Avenida Coronel Junqueira, número 785, no centro de Novo Horizonte. Vamos lá então? Natália, seja bem-vinda, né? É uma honra tê-la conosco aqui para essa conversa tão necessária. E nós vamos falar aí hoje sobre autocuidado, né? Sobre tudo que envolve esse fortalecimento da mulher na sociedade de hoje. É um mês especial, né, para as mulheres. Seja bem-vinda. Sim, obrigada, Alex. Né? Obrigada aí mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, principalmente nesse mês tão especial aí, que é o mês da mulher, né, das mulheres aí. Parabenizar vocês aí pelo incentivo também de fazer essa jornada aí de autoconhecimento em todas as áreas, né, da nossa vida, né, das mulheres aí. Creio que vai ser transformador, né? Com certeza. Durante todo esse período do mês das mulheres, nós teremos 4 episódios aqui dentro do Esperança Cast falando sobre, claro, a temática mulher, né? Hoje nós vamos falar de autocuidado, vamos falar também aí de autoestima, de ressignificação. A próxima semana nós vamos falar sobre beleza, que também envolve autoestima e autocuidado, não é? Vamos falar sobre mercado de trabalho e educação profissional também aqui. Enfim, o empreendedorismo, né? No nosso último capítulo, empreendedorismo feminino. Então vai ser um mês aí dedicado às mulheres, com muita informação e com muita reflexão principalmente. Natália, no mês da mulher a gente fala muito sobre a força, sobre a resiliência feminina, mas por que ainda é tão difícil para muitas mulheres praticarem, né, digamos assim, o autocuidado sem culpa? Alex, acho que nenhum de nós seres humanos, principalmente nas mulheres, né, por toda a crença aí de criação, ela não foi ensinada a se autocuidar, né? Ela foi ensinada o quê? A cuidar dos filhos, do próximo, do outro, né? Do outro aí. Então, querendo ou não, né, essa crença, né, tá implantada dentro das mulheres. E ela acha, muitas das vezes, que cuidar dela realmente é um egoísmo, né? Se torna aí um ato de egoísmo, quando na verdade não. É um ato de sobreviver, né? Nós precisamos nos cuidar. Então, algumas mulheres, eu costumo ver isso no atendimento, que elas se fecham para tudo, né? Não se priorizam e aí se prioriza sempre o outro. Aí vem a dificuldade de falar não e acha que realmente ela não precisa ser cuidada, ela não precisa estar em primeiro lugar, né? Quando na verdade a gente sabe o poder do autocuidado, né? O poder aí de realmente estar aí se priorizando, né? Colocando
você, mulher, em primeiro lugar, nos colocando em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu sempre falo que para que possamos cuidar do próximo, do outro, né, bem, nós precisamos estar bem. Exato. Também, né? Você acha que esse sentimento de culpa com referência ao autocuidado, ele pode ser nato? Isso já vem lá da nossa ancestralidade, enfim? Eu creio que sim, né? Porque a gente vê dentro da terapia, muita repetição de padrão, né? Sim. Muita repetição de padrão, né? E às vezes pode até ser auto-inconsciente, né? Dessa parte aí de não se conseguir se priorizar. A gente sabe que hoje tem, né? O perfil comportamental, que diz muito sobre nós, né? Entender como a gente funciona, essa palavra, né? Então, quando a mulher, ela se conhece na essência, ela vai conseguir quebrar esse padrão comportamental, porque ela vai lutar contra isso. Mas sim, né? Eu vejo em mim, Natália, atos da minha avó, né? Que passaram para minha mãe e que realmente, se eu não me policiar, eu vou estar replicando, né? Então, assim, sim, né? E a gente consegue ver isso muito nos atendimentos, né, Alex? Sim. Né? Então, assim, se priorizar, se amar, é um ato de amor. Né? De amor próprio, Então, assim, como é que eu vou ser uma boa mãe se eu não estiver sendo uma boa pessoa para mim mesmo, né? Vai ser uma boa mãe, porque nós mulheres conseguimos, não é verdade? Mas vai se sentir muito sobrecarregada, vai sentir muito realmente numa exaustão mental muito grande e não vai conseguir aí realmente se priorizar, que esse é o foco, né? Que você se priorize, que você se ame, que você se conheça, identifique padrões familiares que está tendo a repetição de ciclo e padrão na sua vida, para quebrar aí essas crenças limitantes, né, Alex? Certo. Quando a gente fala sobre mulher, a gente ouve muito, principalmente, né, na clínica, e eu tenho certeza que você ouve isso, são frases que são repetidas, né, digamos assim, durante toda a infância, né? E muitas mulheres crescem ouvindo essas frases. Engole o choro, seja forte, né? Você precisa dar conta de tudo. Exato. Não é verdade? Como que essas palavras, esse tipo de afirmação, inclusive às vezes muitas pessoas podem até estar se identificando do tipo assim, poxa, eu falo isso, né, para os meus filhos ou para minha filha. Exato. E tudo mais, né? Exato. Como essas palavras moldam a autoestima feminina? Nossa, as palavras, ela tem muito poder, né, na nossa vida. A Bíblia confirma isso, né? As nossas palavras, ela tem poder para abençoar e para nos amaldiçoar. E assim, a autoridade que há em nós como mãe e pais, né, também dão destino aos nossos filhos, né? Porém, essas palavras que realmente falam, você tem que ser forte o tempo todo, nossa, isso é frescura, engole o choro, né? Eu falo assim que o nosso cérebro, ele não tem capacidade, principalmente numa infância e numa adolescência, para desenvolver, né, entender essa palavra. Então, o que acontece? Você não está com a parte cerebral, com a parte do córtex frontal aí, realmente madura para isso. E a gente sabe que isso causa, né, um enrijecimento dessa parte que impede você de desenvolver. E isso entra as crenças limitantes, entra os traumas e entra tudo realmente que a pessoa que acaba bloqueando, né, Alex? E as palavras, sim, ela tem muito poder realmente para nos dar destino. Então, qual é as palavras que você ouviu até hoje? Quais as palavras que estão na sua mente até hoje? O que você vai fazer com isso agora, com esse conhecimento? Você que está escutando esse podcast e está se identificando, o que você vai fazer com isso hoje? Né? Vou decidir parar em mim e realmente procurar uma ajuda e ressignificar a minha história, ou senão isso vai passar para os seus filhos, para a sua próxima geração, e realmente você não vai conseguir exercer esse autocuidado, né, Alex? Porque você se acha o quê? Não merecedora. Justamente. Né? Eu não me acho merecedora, né? Eu escutei isso no atendimento ontem, ela falou, eu não mereço. Eu já escutei em atendimento, depois de 2 anos de acompanhamento. Olha. 2 anos de acompanhamento. Aquilo devia estar há muito tempo ali dentro dessa adolescente. E ela disse o seguinte, em uma viagem, ela tinha por volta de 4 anos de idade, ela ouviu a mãe dela dirigindo, ela ouviu a mãe dela dizer para a avó que estava do lado que a pior coisa que tinha acontecido na vida dela foi o nascimento dela. Meu Deus. E foram 2 anos para a gente chegar nesse ponto, para ela conseguir expressar essa frase. E aí é óbvio que a partir daí a gente entendeu o porquê de tudo que estava acontecendo na vida dela. Então é difícil muitas vezes até para quem está nos acompanhando, para as pessoas, para o indivíduo, replicar também esse tipo é muito difícil. Conseguir falar em terapia isso, né? Algumas coisas que machucou lá no passado. Sim. Ontem, só para você entender, essa cliente vai bem casar com o teu caso. A hora que ela me falou, ela falou assim, minha mãe não tem culpa. Eu falei, por quê? O medo, a culpa de estar julgando aí, né? Sim. O pai e a mãe, né? Ainda falei, mas se houve um erro, não foi
querendo errar, foi tentando acertar, né? Então a gente sai desse papel de julgador e realmente entende o poder das palavras, porque isso nos deixa realmente muito vulnerável, né? Sim. Emocionalmente, mentalmente e espiritualmente também, entendendo o poder das palavras para dar um novo destino a ela, né? E ressignificar a nossa história, né? Olha aí que processo, 2 anos. Por isso que eu falo assim, a terapia, ela é um processo. Quanto tempo? Não tem como, né? Não tem como, né? Mas o importante é decidir mergulhar, né, Alex? Eu sempre falo isso dentro do atendimento. Decida mergulhar, né? Dê o primeiro passo, decida mergulhar. O resto, Deus vai fazer e nos ajudar em nome de Jesus. Com certeza. Ô, Natália, falando ainda sobre autoestima, você acredita que a autoestima de uma mulher, ela é construída mais pelo que ela vê lá no espelho ou pelo que ela ouve sobre ela? De maneira nenhuma. Claro que quando a gente vê que tá tudo bonito, né? Tudo no lugar, né? Tudo que realmente você gosta, é muito satisfatório, né? Mas não. Ela mora realmente dentro do nosso interior. Porque a gente conhece mulheres lindas, realmente esculturais aí, né? Que estão totalmente infelizes, né? Que nem um dinheiro, que nem uma posição social compra. E também a gente vê mulheres realmente que não têm essa posição, que realmente consegue ser feliz com o que tem. Então, não, a autoestima não está no espelho, está realmente desconstruir tudo que está dentro de você. Por que que você não tem essa felicidade? Por que que você tem essa baixa estima? Eu gosto muito do mapeamento. O mapeamento, ele dá todas essas travas, porque dá o bloqueio e muitas vezes é filho do abandono, né, Alex? Abandono, rejeição aí, que acaba paralisando essa pessoa. Então, não, eu falo assim, a autoestima, ela é construída e as nossas palavras, ela tem poder. Olha pro espelho, mulher, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã e declara, eu sou maravilhosa, né? Eu sou filha de um Deus que é perfeito, né? Porque Ele me fez com um propósito. E eu tenho certeza, a neurociência confirma isso, que as nossas palavras têm o poder de nos impulsionar, né? E independente de como a gente está no espelho nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você é maravilhosa. Você é extraordinária. Nós sabemos que, como nós falamos aí de palavras, né? Que as palavras têm poder, que aquilo que a gente emana também, né? Até mesmo sobre nós, né? Porque muitas vezes nós mesmos criticamos, né? Criticamos, né? Sim. Aparência, Autocrítica, né? a gente autocrítica, nós vamos nos maltratando, digamos assim, né? Sim. Inclusive essa técnica do espelho é boa justamente para isso, Sim, né? Para você sim. começar a quebrar um pouco disso daí. Afinal de contas, você só fala mal de você, né? Você só vê coisas ruins em você, não vê coisas boas, né? Exato. E o espelho tá ali para você olhar e começar a se admirar e falar coisas boas. Sim, não, eu consigo. Olha, é assim, né? Falando das mulheres em especial aqui, né? Sim. A gente sempre quer perder uns quilinhos, né, Alex? A gente não tenha dúvida. Não tenha disso. dúvida. Mas os né? homens hoje também. Também, viu? né? Então, assim, quem sempre quer melhorar alguma coisa, enfim, né? Mas começa a declarar, eu já me amo assim, né? Porque esse corpo que me sustenta, esse corpo que me leva a trabalhar, esse corpo que me dá destino, né? Esse corpo que Deus me deu. Não tô na minha melhor versão, mas eu posso melhorar. É da minha alçada melhorar, né? Mas se ame realmente desse jeito, né? Você é um presente, né? Sim. Deus realmente te deu a vida de presente, que é o maior bem, né, Alex? Né? Com certeza. Esse é o maior bem. Então, assim, quando a mulher, e todo ser humano, mas em especial a mulher aqui, né? Que é muita emoção, né? Que às vezes tá com a emoção desajustada, ela consegue olhar com esse olhar para ela em amor, nem amor para com ela, porque, igual você falou, ela só se chicoteia. Sim. Né? Ela só se chicoteia. Eu não posso, eu sou feia, meu marido não gosta de mim, os meus filhos, eu não sou uma boa mãe. E essa culpa, essa autocrítica só vai o quê? Paralisando ela, né? Você é uma ótima mãe, você é uma excelente esposa, você é uma excelente dona de casa, uma excelente profissional. Você vai ser perfeita? Não existe perfeição. Você vai errar, né? Mas o importante é que nós venhamos a aprender com os nossos erros, né? Eu falo fazer o nosso erro de escada, né, Alex? A gente vai só subir com eles e não voltar mais, né? E é isso, e muitas mulheres hoje eu vejo dentro dos atendimentos paralisadas porque tentaram alguma coisa, algo ou com alguém e não deu certo, então não vou fazer mais, não vou tentar de novo e desistem realmente do propósito que Deus tem para a vida delas. Você acha que, fugindo um pouco do nosso roteiro, e eu adoro fazer isso daí, você acha que hoje em dia as redes sociais e a comparação também contribui muito para essa baixa estima das mulheres? Muito, Alex, muito, né? Porque fala assim, a gente só mostra o que a gente quer na rede social, né? Justamente. Né? Num dia mal,
você não vai aparecer. Mesmo que você esteja mal, você aparece, mas você não conta que você brigou com seu marido, que você tá com problema com os seus filhos. Então, a maioria das redes é um cenário perfeito. São corpos perfeitos, né? São famílias perfeitas, e isso realmente não existe. Então, a mulher que ela não tá emocionalmente bem, ela começa o quê? A se comparar. A se comparar com a vida. Eu tenho uma cliente assim. Ela se compara com o estilo de vida de um casal, né? Do TikTok. Eu falei, minha querida, aqui é vida real. É vida real. Eles só mostram realmente as coisas boas lá, né? Mas tem muita coisa ruim, né? Então, assim, sim. E no meu atendimento tem prova viva disso que sim. A gente falou sobre palavras negativas. Como assim, blindar a nossa mente dessas palavras negativas? Como que uma mulher pode se proteger emocionalmente disso? Eu falo que blindar não é ignorar, né? A gente não pode ignorar realmente as palavras, né? Mas é realmente construir, né, uma nova narrativa. Tudo que a gente falou aqui. Construir uma nova narrativa é escolher as vozes que você vai alimentar dentro de você mesmo. Escolher essas vozes, escolher realmente as suas atitudes, né? Mudança de comportamento. Né, mudança de comportamento. Ai, Natália, não consigo. Essas palavras, elas ainda ecoam, né? Você não pode, você é burra, você não consegue, né? Você realmente só nasceu para atrapalhar a minha vida, né? Meu Deus, a minha vida depois que você nasceu virou um inferno. É isso que a gente escuta, né, Alex, né? Justamente. A gente escuta muito isso, porque eu só fiquei casada com o teu pai e com a tua mãe por causa de você. Por causa de você. E joga esse peso emocional. Então, assim, se essas palavras ainda ecoam dentro de você, procure ajuda, né, Alex? Porque, assim, você vai precisar passar pelo processo de ressignificação, liberar perdão, né? Ter mudança de comportamento e sair do papel de julgador, né? Mas, se é no simples, se é na sua rotina, muda a sua narrativa. Muda a sua narrativa, né? Nossa, Natália, mas você não conhece minha história, é muito ruim. Pode melhorar. Claro. Né? A gente sabe que tudo que a gente bota empenho, cresce, né, Alex? Justamente. Né? Então, assim, você vai decidir ficar crescendo o seu problema? Você vai decidir? Não, decida realmente profetizar, é isso, né? Tá difícil, mas vai dar certo. Não tá dando certo, ainda é o não de Deus pra minha vida, né? Mas continua. Só continua, né, Alex? A gente fala assim, a gente precisa colocar o pé e Deus coloca o chão. Não é? Não é verdade? Com Isso também certeza. dentro da terapia, dentro da ressignificação, e em especial nesse mês da mulher, escolha, né? Nós estamos aí hoje, no dia da gravação desse podcast, 27 de fevereiro. Como é que tá a sua vida ainda? Nesses quase 60 dias aí de início do ano, né? De 2025. 2025. Você realmente está vivendo a sua melhor versão ou ainda não? Você ainda está Pois é. preso ou presa ainda nesse padrão comportamental, né? Nessa falta de perdão, nessa falta de mudança de comportamento. Com certeza, a sua mudança vai gerar realmente muitos frutos na mudança da sua casa e da sua família. E se for aquela mulher que emite esse tipo de palavra negativa para os filhos, qual é o conselho que você dá? Nossa, não, em nome de Jesus, que você venha à consciência hoje, pare com isso. Né, como a gente diz, e a palavra também diz, né, que as nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, as nossas palavras, elas dão destino aos nossos filhos. Destino aos nossos filhos, né? Porque, assim, eu não gosto daquela expressão que a gente cria os filhos para o mundo. Não, a gente cria os filhos para Deus, né? Os meus filhos são criados para Jesus, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala do mundo, claro que é o mundo do emprego, é o mundo do serviço, mas também tem um lado espiritual, aí, né? Então, assim, não, começa a profetizar na vida dos seus filhos. Natália, mas esse menino é terrível. Não, ele é abençoado, né? Então, muda a narrativa, né? Tem um livro, Alex, que chama O Intercessor Feliz, não sei se você conhece. Ele é muito da parte da libertação e tem muito conhecimento, sabe? E tanto bíblico quanto do emocional. E ele fala no momento lá, isso não tá na Bíblia, tá? Isso é o autor que deixa claro lá, pelo estudo dele, que a oração de uma mãe, ela não passa pelos anjos, ela vai direto ao trono de Deus. Entendeu? Que então a oração de uma mãe, o autor deixa bem claro lá que ela é comparada, que pulsa ao mesmo, o coração do Senhor pulsa na mesma intensidade que de uma mãe. Entende? Sim. Olha o poder que eu e você temos nas nossas mãos em oração, né? E o pai, como sacerdote dessa casa, ele tem muita autoridade, né? Então, não, seus filhos são abençoados, são terríveis, meu Deus, glória a Deus, muita saúde, né? Quem diz que Jesus também não pode ter sido terrível? Era uma criança? Né? Como não é? Certeza. Como qualquer uma outra, exatamente, não é verdade? Exatamente, né? Há um tempo atrás, Alex, eu atendi uma mãe e foi um atendimento online até, e ela me disse, né? Eu sou mãe de 3 filhos, né? 2 meninas e um menino é o caçula. E quando o menino nasceu, o menino
só tinha as duas irmãs e gostava, brincava ali com as bonecas da irmã, né? Porque não tinha meninos para eles brincar. E ela sempre declarou na vida dele, e ela fala isso consciente hoje: você vai ser menina. Então, para de brincar com isso, é menina. Para de brincar com isso. Ah, com certeza você vai ser menina. O que aconteceu? Exatamente, ela falou, eu sei que eu tenho uma parcela de culpa nisso. Eu sei, ela falou. Hoje eu sei, porque realmente, essa é a palavra da mãe, eu profetizei sobre a vida dele. Uhum. Ela falou, e isso que me dói hoje, né? Eu falei assim, exatamente. Então hoje, né, se você tem essas palavras aí, tá falando essas palavras dentro da sua casa, né, que você vem aí tomar a consciência e parar mesmo, né? Ter essa mudança de comportamento e dessa mudança da narrativa, né? Meu Deus, a minha casa está terrível. Não, sua casa está abençoada. Pois é, essas palavras que nós usamos dentro de casa, às vezes não, né? Às vezes no momento de nervosismo, sei lá, ou coisa nesse sentido, a gente sempre acaba falando algumas palavras, mas que eu sempre sou corrigido. E eu gosto muito quando alguém chega e fala, principalmente a minha esposa, né? Olha, mede as palavras, já ia, né? Mas esse negócio às vezes de ficar falando, isso é um inferno, nossa, né? Isso aí, nós vamos profetizando porque, né, assistindo tempos atrás um acampamento, mães que oram pelos seus filhos, algo assim, falava justamente isso, o poder do pai e da mãe, né? A autoridade que eles têm perante a Deus sobre os seus filhos, né? Então tudo aquilo que você emite para eles, ou até mesmo dentro da sua própria casa, com palavras, né? Enfim, até mesmo em algumas situações com atitudes, né? Você acaba realmente tornando aquilo um inferno, né? Exato. Ah, o meu menino é terrível, ele vai continuar sendo terrível porque você está profetizando isso para ele, né? E a gente tem nós como pai e mãe, né? A gente tem a autoridade celestial sobre a vida dos nossos filhos, né? Então declare, decida, né? Declarar. Tá difícil, mas ele é abençoado. Ele é um presente de Deus para sua vida, né? Aí como eu atendo muito casal, né? Eles falam assim, nossa, mas se o meu marido mudar... Não, irmã, decida mudar você primeiro, né? Começa a abençoar ele, né? Tenta... Natália, não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil mesmo essa mudança de comportamento. Mas não é mais fácil você tentar mudar, fica aí realmente se vitimizando, né? Nesse papel de vítima, né? E só porque tudo dá errado para mim. Não, decida se posicionar, né? Se posicione na sua narrativa, se posicione como mulher. Especialmente nesse mês de março, você tem autoridade sobre a sua casa. Eu conheço uma história de um casal com filhos e tudo mais. É óbvio que não envolvia agressão, né? Não chegou vias de fato, mas havia agressões de palavras e tudo mais. O esposo bebia bastante, era alcoólatra. Sim. Natália, foram 40 anos para essa esposa, e ela fala sempre no testemunho dela, eu não desisti. Deus mostrava para mim que não era para eu desistir dele. Foram 40 anos orando, pedindo para que acontecesse a libertação do álcool. E ela junto, assim, não havia agressões físicas e tudo mais, é onde entra numa outra seara, né? Claro. Que não é o que nós vamos discutir aqui, estamos falando de um outro contexto, mas tinha ali a criação dos filhos, ficou com ela, eram 5 filhos, né? Ele provia a casa, trabalhava, enfim... Mas o álcool estava presente, não ia numa igreja, às vezes até criticava a ida dela, mas ela foi, criou os 5 filhos, foram 40 anos e todo mundo, larga dele, não tem mais jeito, mulher, larga dele, para. E ela, não, toda vez que eu ia na igreja, Deus falava para mim, Jesus falava para mim, continua, persevera, que nós vamos libertar ele. Foram 40 anos e ele foi liberto. E hoje está todo mundo no caminho, né? Estamos falando de religião, no caminho do Senhor. Sim. Né? É um testemunho, então as coisas não acontecem da água para o vinho. Não é uma oração ali, às vezes uma ida sua a alguma igreja e pedir, enfim, que no outro domingo seu esposo vai contigo. Não é assim não, né? O dessa mulher foi 40 anos, o meu foi 10 anos, tá, Alex? 10 anos? Meu marido orou por mim 10 anos. Ele fala assim que subiu muito monte. Foi ao contrário. Foi o contrário. É ele que orou pela minha vida, né? Ainda ele fala assim, eu subi muito monte. Falei, mentira que eu nunca vi. Falei pra ele. Mas foram 10 anos. Mas subiu muito monte. Subiu muito monte, né? No sonho dele, eu acredito. Mas enfim, foram 10 anos, né? Esse tempo atrás eu atendi uma esposa, ela falou assim, né? E isso é muito bom que você fala que Deus realmente é perfeito, até nas gravações aqui, que realmente você, mulher, não desista do que você vem sonhando.
né? Não desista realmente da sua casa, da sua família, não desista, né? Porque, assim, o processo realmente ele é necessário para sermos forjados. Se fosse fácil, né, Alex? Não. Ia ser muito fácil, Ia né? ser muito fácil, muito né? fácil, a gente não ia mudar muitos padrões Justamente. comportamentais aí, né? Então, assim, o meu processo foram 10 anos. Meu marido orou realmente por mim e lutou em oração. Então, não desista. Assim como essa mulher ficou 40 anos aí, não, independente da área da sua vida hoje, não desista. Se Deus te entregou, te confiou, né? Ele é fiel para cumprir e terminar. Com certeza. Nós falávamos aí sobre traumas de infância. Nós sabemos que traumas de infância, que relação tóxica, elas vão afetando diretamente a autoestima da mulher, né? Como que uma mulher pode identificar e ressignificar também essas dores? Dos traumas do passado é trazer a consciência, né? Porque muitas não têm a consciência, né, Alex? Não tem a consciência que esse padrão, essa infância muitas das vezes disfuncional, essas palavras que foram realmente proferidas e profetizadas sobre as vidas dela, está fazendo mal até hoje, está impedindo ela realmente de viver o novo, viver o propósito, o processo, né? Porque toda vez que ela fala, não, inconscientemente eu não posso. Eu não estou autorizada. Eu não estou autorizada a prosperar, eu não estou autorizada a ter um casamento bom, porque a minha mãe não teve um casamento bom, foi um casamento falido. Tem clientes que têm essa lealdade à mãe, né? Sim, e olha isso, né? Sim. Você só vai conseguir entender isso dentro do processo terapêutico. E eu já vi muita gente falar assim, não adianta, aquela lá, não adianta, aquela família tem o dedo podre para tudo, ninguém deu certo no casamento. Exatamente. Ninguém casou, tá tudo solteiro, ninguém suporta aquele povo. Não é assim? Sim. Né? E aí, olha as palavras, olha o poder da palavra. E quando você pega o paciente e fala assim, não, mas a minha mãe largou, minha mãe foi traída, a minha avó foi traída, todo mundo foi traído. A minha família é assim. Karma de família. Karma de família, é bem isso aí, Não é? né? Exatamente. Aí você faz a pergunta, mas você vai se posicionar e decidir que isso encerre em você, para não passar para a sua geração? O que você vai fazer com isso agora? Tendo a consciência disso. Então, sim, né? Então, para ver o processo de ressignificação, a gente tem que trazer a consciência. E trazer a consciência e, como você falou da sua cliente, que depois de 2 anos ela conseguiu chegar no ponto ápice, realmente, aí da terapia, vai decidir mergulhar, né, Alex? Precisa decidir mergulhar, realmente entender. Assim como essa cliente que eu atendi ontem, né? Ela não tem permissão, realmente, ela não tem permissão, em lealdade à mãe, para romper. E ela é uma terapeuta. Era uma pergunta que eu ia fazer para você que não estava no nosso roteiro. Permissão. Você acha que hoje a grande maioria, aí já num público geral, não só mulheres, mas homens também, precisam se permitir, precisam ter essa... estar prontos para essa permissão? Eu vejo, inclusive eu em muitas questões também, falta essa permissão, a permissão para ser próspero, a permissão para conquistar aquilo aquele sonho que a gente tanto quer realizar, a permissão para... Falta. Esse esquema da permissão, ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro, porque eu passei por isso. E eu não tinha permissão para prosperar, não que eu seja rica, né? Mas, assim, para prosperar em todas as áreas. É que a gente sempre fala de prosperar, às vezes a pessoa vai prosperar e começa a cair um monte de dinheiro. Não é bem isso. A prosperidade é outra. Eu falo que o primeiro passo para entrar nesse assunto aí da permissão é resgate de identidade. Né? Quem eu sou, para que eu estou aqui, para que eu fui criado, né? Pronto, entendendo isso, é realmente entender por que eu não posso. Por que eu não tenho essa permissão para prosperar? Por que eu não tenho a permissão para ter um casamento abençoado? Por que eu não tenho a permissão para ser uma mulher abençoada e com uma autoestima elevada? Né? Então, repetir, ver se não está repetindo o padrão comportamental, né? Porque é muito comum, né, Alex? Né? A gente não... o que seu pai falava em relação ao dinheiro para você? Que nunca tinha. Nunca tinha, né? Que é muito difícil. Muito difícil. Né? Você às vezes queria R$1, R$2 eu sou da época ainda do Cruzeiro, algumas coisinhas, mas comecei a entender, já era real, plano real, né? Sim, depois que virou e tal. Né? Nossa, era um trabalho. Exatamente. Né? E que tudo é muito difícil, né? Tanto que hoje, Nath, eu chamo ela de Nath, gente, pela intimidade, mas é Natália, né? Tanto que hoje, Natália, muitas coisas, se a minha esposa não segura, eu compro de monte, porque eu senti falta, senti vontade, escassez, aquele monte de coisa. E aí eu acho que fica lá na geladeira e estraga. Sim, é escassez. Fica lá. E se não é ela me controlar toda vez no mercado, viu? Se precisar, você busca no meio do mês. Tá pertinho, né?
eu compro um monte, porque sabe quando você passou muita vontade? Sim, sim. Mas sempre ouvindo aquela palavra do dinheiro, do não. E aí entra a questão até um pouco pessoal sobre isso, fazendo terapia aqui. Gente, entra um pouco dessa escassez também financeira. Sim. Não é? Porque eu não me sinto... Para você ser sincero, vou ser sincero com você e com vocês aí, que eu sempre fui no rádio, claro. Aqui também eu vou começar a ser sincero com vocês. Vou começar não, já sou, né? Falar um pouquinho da minha vida. Muitas vezes eu me sinto culpado quando eu consigo algo, que eu realizo algo, que eu compre um carro novo ou coisa assim, e às vezes eu olho para outras pessoas da minha família que infelizmente não tiveram essa mesma conquista, eu me sinto culpado. E aí eu abaixo o meu nível novamente para que eu fique igual ao nível deles e não se sinta culpado. Não me sinta culpado de, sei lá, talvez de ser julgado, não sei. Né? Sim, de ser julgado. Vivencio isso. Sim, eu vivencio ser julgado, isso. Exatamente. E isso daí, gente, eu sozinho fazendo minhas reflexões já vi. Sim. É isso que não deixa eu crescer. Exatamente. E eu não consigo quebrar essa barreira. Exatamente, né? Fala que essa fase da escassez, né, que você menciona, eu também passei, né? E o meu ápice hoje, como me autoanalisando, igual se você se autoanalisou, a minha escassez era a bolacha passatempo. Olha que coisa simples, né, Alex? Né? Não, porque é muito caro, porque a gente não tinha dinheiro, não né? Não era iogurte, né? Mas Danone naquela época, né? Nossa. E eu lembro, meu Deus. Eu compro um monte. E pra comer uma bolacha passatempo, na minha época, eu peguei um pouco do cruzeiro ainda. Não dava, era uma vez por mês. Nossa, muito difícil, né? E eu lembro que quando realmente eu consegui o meu salário, né, que a gente conseguiu melhorar, eu tinha estoque de bolacha passatempo. Não é? Hoje em dia eu não posso ter em casa. É um gatilho emocional meu ainda. Sim. Ele é um gatilho emocional. Se eu pegar um pacote de bolacha, provavelmente se eu pegar, eu vou comer pelo menos uma metade, eu vou inteiro. Depende do dia. Inteiro. Mas eu sei que não é porque eu gosto tanto mais. É pelo gatilho e pela pulsão agora. Então, eu tenho em casa? Não tenho. Eu não tenho, entendeu? Hoje eu já entendi isso aí, mas fica um gatilho ainda, né? E a gente tem que aprender a lidar com ele, com essa mudança comportamental. Mas você tem medo do julgamento? Também. Né? Você tem medo do julgamento, né? Porque você tem permissão para prosperar. Olha lá. Né? Não. Olha lá, né? Não, porque se Deus está te permitindo ser abençoado, porque você vem pagando todo o preço. Né? Olha aí, correria, trabalho, muitas renúncias, eu tenho certeza disso. Com certeza, né? Então, assim, se Deus está te abençoando, que bom que você está sendo próspero, né? Dentro aí da sua casa, da sua família. Então, você tem permissão para ir muito mais além. Para ir muito mais além, né? Com certeza. Muito, muito mais além. E aquilo que eu te falei, o duro é esse permitir, né? Permitir, não, eu posso. Esse permitir que é o mais complicado, digamos assim. Exato, não. Para nós, né? Sim, né? Porque a gente é ser humano também, né? Então, a gente conhece as nossas dores, conhece realmente as nossas fraquezas aí, né? Mas assim, né? Começa a declarar, Alex, que você pode. Fazer o mesmo exercício da mulherada e olhar no espelho, você pode, você consegue. Você pode, exatamente, né? Porque Deus tem um plano para minha vida, tá comigo, né? Justamente. Exatamente. Eu falo assim que até o financeiro, já que a gente entrou nesse leque, até o financeiro, quando ele realmente começa a melhorar na nossa vida, a gente não busca realmente a riqueza. A riqueza é uma consequência do nosso alinhamento espiritual para com Deus, né? Mas se realmente Deus está te abençoando, independente da quantidade, glória a Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Não é verdade? Com certeza. Né? Para que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado, porque se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. Né? Então, assim, você tem muita permissão, que você tem um pai perfeito que tem um propósito para a sua vida. Amém. Natália, na sua experiência como psicanalista, qual foi qual é, né, digamos assim, o maior inimigo da autoestima feminina hoje? E como que as mulheres fazem para combater isso daí? Ou qual é a sua dica para combater isso? Alex, do que eu vejo é o que você me perguntou, a autocomparação. A autocomparação, querer ter o casamento que a outra tem, querer realmente conseguir o que a outra tem, querer realmente... Essa autocomparação hoje é pela internet. É as redes sociais. Essa autocomparação de querer da mesma maneira que a rede social e que aquela família mostra, né? Ela só mostra o que ela quer. Né, Alex? Ela só mostra realmente o que é conveniente para gerar likes. Justamente, ali, né? Justamente. Então, o corpo perfeito, né? O estilo de vida perfeito, né?
infelizmente, né, roupas que você tem que estar usando aquele padrão de roupa para ser aceita em lugares. Ei, você não precisa de nada disso, né? De nada disso. Então, a autocomparação realmente é o que para a mulherada dentro do que eu atendo, dentro ali do que está comigo, né? Porque isso ela não consegue se sentir o quê? Valorizada pelo que ela tem, né? Ela não consegue valorizar a casa que ela tem, ela não consegue valorizar o casamento que ela tem, ela sempre vai ficar falando, ai, mas se o meu marido fosse igual, mas você não sabe como é, né? Eu escutei isso no atendimento essa semana, a minha paciente falou assim, Natália, eu sempre pensei que o meu marido podia ser um pouco de como o irmão dele era. O irmão dele vai no supermercado, o irmão dele faz varejão, e a minha cunhada não precisa fazer nada e tal, né? E a cliente contando, né? E eu falei, nossa, que bom, né? Ela falou assim, eu sempre desejei que meu marido fosse um pouco o que o irmão é. Ela falou, mas quando eu fiquei sabendo como é a vida dentro de casa, a real, ela falou, glória a Deus pela vida do meu marido. Eu vou no varejão. Nossa, eu vou no varejão, eu vou no supermercado. Ela falou assim, eu falei, tá vendo? O que a gente vê. A gente só mostra realmente o que a gente quer. Justamente. Né? Então, assim, esse exemplo dessa paciente, ela falou assim, não, ela falou, eu prefiro ir no varejão, eu prefiro fazer a compra de ter o meu marido inteiro dentro da minha casa. Muitas vezes o seu marido é muito melhor do que aquele que você está comparando com ele, né? Com certeza, com certeza. A gente só vê o superficial do negócio. Só vê o superficial, né? Então, assim, né? E em todas as áreas, né? A gente só consegue ver o superficial. Sim. E isso gera frustração. Com certeza. Gera frustração. A comparação, ela nos para. Ela tem o poder de nos parar, né? Então, você, mulher que está se comparando seu marido, comparando sua família, não. Ela é única, né? Porque ela é um presente de Deus para sua vida. Então, não tem outra igual. É só a sua. Não tem outra mulher igual a você. É só você, né? Então, você é linda, é maravilhosa em todas as áreas da sua vida, porque Deus te fez assim. Né? Você tem uma única digital, né? Nós somos seres humanos únicos, né? Então, assim, não vamos nos comparar mais. A gente pode usar como espelho, como inspiração algumas coisas, mas entenda que algumas coisas são muito superficiais. E quando a mulher olha para o espelho e não consegue enxergar o valor dela, o valor em si, ela olhando, ela não consegue ver esse valor que nós estamos conversando aqui. Aí ela tá com a identidade perdida, né, Alex? Ela precisa fazer um resgate de identidade, entender quem ela é, né? Pra que ela tá nessa terra. Eu gosto muito de falar que a nossa identidade, assim como cristão, a gente não tá falando de religião aqui, mas como de Deus mesmo, né? A resgatar a identidade, primeiramente, em Deus. A Bíblia diz que o Senhor tem planos para mim e para você desde antes da nossa concepção. Desde antes que lá o óvulo e o espermatozoide se fecundasse, o Senhor já tinha um plano para a minha vida. Então, quando a gente não entende, né, a gente busca análise, busca terapia, mas pergunta para o Criador qual é o plano da sua vida para mim. Porque ele é o dono, foi ele que te criou, então ele consulta quem manda, né? Eu falo assim, consulta realmente quem já escreveu a sua história. Consulta quem é o dono da sua agenda. Consulta ele e entra e mergulha. Será que você não consegue ver sua identidade porque pelas palavras lançadas? Será que você não consegue ver a sua identidade porque realmente você não teve tempo para isso na sua infância e sempre teve que ser a mediadora entre seu pai e a sua mãe? Será que você sempre teve que ser a apaziguadora, né? Eu tenho uma cliente que ela foi a vida toda a madura do casamento, porque pela imaturidade do pai e da mãe, ela nunca podia dar trabalho, Alex. Porque o irmão já dava muito trabalho. Uhum. Então, ela se fechou, ela falou assim, eu já não posso. E isso criou o que nela? Uma mulher insegura, autocrítica muito grande, e ela tá replicando tudo isso dentro do casamento hoje. Quando ela vem para nada, ela fala assim, eu preciso melhorar porque eu ainda sou a criança que não pode dar trabalho. Eu ainda sou essa mulher que não pode dar trabalho, né? Por toda a narrativa dela, né? Então, olhar no espelho e não se enxergar é resgatar a sua identidade. Resgata a sua identidade, decida mergulhar dentro de você, mas profetiza sobre a sua vida, né? Eu sou demais, né? Eu sou maravilhosa, né? Decida aí realmente profetizar sobre a sua vida. Quando eu não consigo fazer isso, colar frases no espelho muito é bom? Muito bom, muito bom. Eu tenho uma ferramenta, até se você quiser, que está aqui, né, assistindo esse podcast, é só me chamar lá no direct do Instagram que eu quero presentear você. Tem uma ferramenta chamada Start, né? Que ela é
É um link aí do YouTube que a gente fez, que ela aparece aí na tela do seu computador, do seu celular, vários versículos e frases inspiradoras. Certo. E você acorda de manhã e já declara aquilo lá, sabe? Você vai declarar em voz alta, né? Porque a neurociência fala isso, né? Que tudo Sim. que a gente faz, repetição de hábitos e padrões, vai gerar um novo hábito e uma verdade, né? Então, Justamente. tudo que a gente conta pro nosso cérebro, ele acredita, né? Claro. O problema, eu falo para os meus pacientes hoje em dia, né, para os meus colegas, meus ouvintes aqui, né, eu abro muito isso sobre, que o problema é que a gente deixa o cérebro Exato. comandar a nossa vida, Exato. né? E quem deveria comandar somos nós, ele, Exatamente. Mas é porque a gente é espírito, alma e corpo, né? É. Então, um espírito fraco vai gerar uma alma fraca, que é a nossa mente. Alma fraca, corpo fraco. Corpo fraco. Corpo fraco. Então, realmente, cuidar desses 3 pilares da nossa vida, né? Um relacionamento com Deus forte, né? E diário. Vai gerar uma mente forte, né? Uma alma forte. E uma alma forte, você não vai comprar tudo que precisa comprar. Verdade. Nem o passatempo. Nem o passatempo, exatamente. Não é? Não, nem o passatempo. Porque assim, ó, você entende, olha, eu não preciso comer um pacote de bolacha. Disso. Na verdade, eu nem preciso comprar um pacote de bolacha hoje, porque eu já não gosto tanto mais assim, não é verdade? Sim. Porque se eu quiser... Fica lá estragando na Exato. geladeira. Porque se eu quiser, é só pegar o carro, ou descer um quarteirão e se comprar. Eu compro e matou a minha vontade. E matou sua vontade, exatamente, né? Então, olha a importância realmente de cuidar, né, Alex? Desses 3 pilares, é extremamente importante. Com certeza. E o caderninho da gratidão? Ah, eu adoro. Adoro, né? Hoje tem vários nomes, né? O Caderno da Gratidão, o Vision Board, né? Para quem é mais da informática aí, consegue fazer no Note, no tablet ou mesmo no celular. Eu tenho o meu, eu fiz no início do ano, né? Eu sou do manual, eu gosto muito de colar as coisas e escrever. Colar. Eu gosto muito, então eu tenho o meu e recomendo que você faça também, né? Tem muito poder. O ano passado eu fiz, realizou tudo? Não. Mas a maioria das coisas se realizaram. E eu quero até testemunhar um aqui, né, pra você hoje, né? Eu lembro que no início do ano passado, eu tenho um casal de gêmeos, pra você que não me conhece, eles têm 14 anos, né? Eu falei, Jesus, a gente tá nessa caminhada, né? Eu sei que o tempo é teu, né? A vontade é sua, mas assim como mãe e pai, a gente quer realmente, né, que o próximo passo para os nossos filhos, né, dentro aí da igreja evangélica é descer as águas, né, Alex, Sim, né? Falei, Batista. Senhor, se for da sua vontade, né, eu vou começar a agradecer, porque eu tenho certeza, né, que o Senhor é dono do tempo. Então, e eu lembro que eu gosto de escrever, Alex, então eu escrevia. Obrigado, Deus, pelo batismo dos meus filhos. Obrigado, e colocava Iago e Heloíse. E isso eu fazia todos os dias. Eu escrevia até realmente eu cansar. Dava em 20, 30 linhas, em média. Dia 8 de dezembro, antes de virar o ano, os meus filhos descem as águas. O poder das palavras, o poder da fé, né, em declarar mesmo. Então, assim, eu amo o caderno. Fica essa dica pra você. Faça o seu caderno dos sonhos. Se você não fez, ainda dá tempo, tá bom? Nossa, estamos no começo do ano. Faz o seu caderno do sonho, coloque os seus sonhos, faça colagem, né? A gente fez junto esse ano, eu e meu marido. O sonho do meu marido é ter uma chácara. Colamos a chácara lá. Ai, que lindo. Aí eu falei assim, vai acontecer. Claro. Eu sei que vai acontecer. Claro. Esse ano, não sei, é o ano que vem, mas vai acontecer, entendeu, né? E a gente fez várias colagens de viagem, de avião, né? Tudo aí, eu falei, vai acontecer. O tempo é dele. É dele. Mas a gente tem que realmente ter atitudes, Sim. né? Ter atitudes, né? Sim. E as palavras, o caderno da gratidão, ser grato pelo básico, tem muito poder, né? Hoje eu vou até contar, até testemunhar com você aqui agora. Eu acordei de manhã, falei pro Ronaldo, hoje vai ser um dia conturbado. Ele falou, vai? Eu falei, não vai. Não vai. Não vai. Ele olhou pra mim, assim, ele tava passando um café. Eu falei, não vai. Vai ser abençoado. E tudo que acontecer, Deus está no controle de tudo. Tudo que for não é sim de Deus e vai ser uma bênção. E fluiu muito naturalmente. O dia acabou? Ainda não. Mas vai continuar sendo abençoado. Seu dia ainda vai longe, que eu sei. Ainda né? vai um pouco longe. Não vai ser dia só, vai ser noite. Vai ser também. noite hoje, é. Mas é profetizar, né? Deu umas coisas erradas hoje? Aí deu, tá bom? Mas eu falava assim, não, Deus está no controle. Sim. Tudo que tá dando errado o não é o sim de Deus, como a gente sempre fala, É o não é o sim de Deus, né? exatamente, né? Então, assim, declarar, levantar e falar. E com as pessoas que levantam, meu Deus, mais um dia. Já levanta cansado. Não é mais um dia, é menos um dia. É menos um, gente, corre atrás. Corre atrás, é menos um dia, né? Então, Justamente. mudar essa narrativa ao acordar. Principalmente você, mulher, né? Muda a narrativa. A minha casa, ela é abençoada. Eu gosto de passar esse exercício para minhas clientes, Alex.
vai pro espelho, mas é pelada, viu, irmã? Eu quero que você vá pelada, fica num ambiente seguro aí e olha pra você mesma e fala, eu sou linda, eu sou maravilhosa, né? Mesmo que eu esteja aí com uns negócios aí sobrando lateral, né? Eu sou a maravilhosa. Né? Porque eu sou um plano perfeito de Deus. E começa... Natália, é muito difícil fazer isso. Eu tenho vergonha. Tem mulheres que têm vergonha de olhar no espelho. De olhar no espelho, sim. Exatamente, sim. Tem vergonha. Eu falei, não, faz esse exercício. Se você não consegue ainda pelada, vai de calcinha e sutiã. Então, vai de pijama, mas começa a declarar. É mudar a narrativa, é agradecer, né? E realmente profetizar pra gente aí. Com certeza. Eu fazia muitos exercícios e até fiz uma maratona no Instagram. Depois eu acabei parando, enfim, mas... né? Eu prometo voltar, que era a Cesta da Gratidão. Nossa, e aí na Cesta da Gratidão a gente, né, no caderninho, né, para os pacientes, mas para a galera do Insta e tudo mais, escrevia o que aconteceu de bom, por que você é grato durante toda essa semana. Né? Vinha coisas maravilhosas, né? Mas também vinha coisas simples, que é no simples que as coisas acontecem, né? Com certeza. E assim, a gente vê que muitos até colocavam uma coisinha só ali, eu sou grato porque, sei lá, paguei uma dívida de não sei o que, beleza, mas era muito difícil alguém colocar, sou grato porque eu acordei hoje para participar da sua Cesta da Gratidão, porque você poderia não ter acordado. Exatamente. É a primeira gratidão, a primeira coisa. Primeira, tô vivo, pronto. Exato. Tem uma frase que diz assim, um autor que diz assim, né? Se você acordasse amanhã, vamos para amanhã. Se você acordasse amanhã, com tudo que você já agradeceu hoje, com que você acordaria? Você acordaria com a sua casa, você acordaria com o seu emprego, você acordaria com os seus filhos. Então pensa, você vai acordar amanhã com tudo que você agradeceu hoje. E aí? Com o que você acordaria? Se não agradeceu, ainda dá tempo. Corre, tá bom? Agradece tudo. Agradece por tudo. Principalmente pela sua vida, senão você não acorda amanhã. Exatamente. Né? Então, isso nos... Quando eu vi essa frase, eu falei... a gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar, porque é muito real. Justamente. É muito real, né? Porque assim, né? A gente sabe que do dia da nossa partida, só o Senhor quem conhece. Se Ele chamar nossa senha amanhã, né? Ou daqui a pouco, a gente não sabe. Ou até que Ele venha... Então, a gente precisa ser grato realmente por todas as coisas, né? Ser grato por todos... Eu sempre costumo falar isso. Seja grato por todos os milagres que o Senhor já fez na sua vida. Ele fez muito milagre, eu tenho certeza disso. Com certeza. Já tirou eu e você de lugares que realmente eram morte, né? Então, essa gratidão, primeiramente a Deus, gera realmente, né, um sentimento tão bom, né, Alex? Um sentimento realmente que te preenche, né? Muitas das vezes, esse vazio emocional que há dentro das mulheres por falta de paternidade. Ela é preenchida. Não, Natália, eu não tive um pai. Você tem um Deus que realmente te criou, né? Você tem um pai aí que te projetou e te teceu no ventre da sua mãe, né? E a maioria dos atendimentos as mulheres sofrem, né? Pela falta de paternidade. Com certeza, com certeza. Nós tivemos uma geração, né, digamos assim, principalmente a geração, as anteriores também, mas a gente não vivenciei, mas a geração X, que é a geração que a gente estuda um pouco mais, que é a que eu faço parte, pessoal dos 80, 90 ali, finalzinho dos 70, né? Essa geração realmente vivenciou uma falta de paternidade. Sim. Porque era meio que a mãe cuida dos filhos e o pai corre atrás das coisas. Exato. Né? Então, assim, faltou-se muito carinho, conversa, né? O pouco que tinha ou era uma cobrança ou era já uma briga, né, até mesmo antigamente se falava pisa, né? Pisa, eu sou Vou contar época. Pro seu pai e ele vai te dar uma pisa. Não é verdade? Aí a gente criava, a gente tinha uma noção do pai como talvez um ser intocável, um monstro, entre aspas, em algumas ocasiões. Exato. Até, não é verdade? Sim. Essa semana o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista no TV do Léo Dias, e aí ele é mais ou menos aquilo que você assistiu lá, quem assistiu. O filho dele foi dar um beijo nele, o Eduardo, o Flávio, não lembro qual foi dos meninos, e aí ele, era aqui, que eu não sou não sei o quê, sabe aquela... E era mais ou menos isso que a gente vivenciava, né? E aí não tô julgando ele não, pelo contrário, ele também é vítima do negócio. Exato, ali, porque provavelmente a criação dele também foi essa, que abraço em filho, filhos têm que ser macho, que não pode chorar, não pode isso, não é verdade? Exato. Então nós não estamos criticando, não é isso, pelo contrário, ele também fez parte dessa geração que infelizmente, né, vivenciou isso. Hoje nós vemos as consequências disso tudo, não é, Natália? Com certeza. Hoje a gente vê em clínica essa consequência, principalmente com homens.
Principalmente. Aí você fala assim, né? Eu escuto muito isso. Nossa, mas essa foi a melhor geração, né? Porque, assim, saiu grandes pessoas profissionalmente bem. Passamos por tudo, né? A nossa geração passou por tudo. Conseguiu suportar. Mas muita coisa se engoliu. Né? E é por isso que aí há travas, há bloqueios. Vamos falar pros maridos. Você é um marido que não consegue conversar. Não consegue falar um eu te amo. Não consegue falar um eu te amo. Não consegue realmente receber, às vezes, carinho do seu filho. Assim como você contou. Eu não tive isso. A gente escuta isso, né? Sim. Por que é importante um abraço? Eu nunca recebi um abraço, né? Porque isso não foi inserido dentro de você, justo. né? Você foi vítima do sistema, né? Mas aquela frase, né? Não é porque você passou isso que você vai morrer vai assim, replicar, né? Sim. Vai replicar. E vai morrer. Exatamente. Eu tenho um cliente, Alex, que ele nunca tinha abraçado o pai dele. O pai tem 70 anos e ele tem 45, né? Não, eu amo meu pai, não tem importância isso aí. Eu falei, tenta. Vocês trabalham junto. Tenta, né? E ele falou assim que a primeira experiência ao chegar lá e dar um abraço no pai dele foi realmente... Ele falou assim que foi um êxtase. Porque o corpo ficou mole. Ele falou assim, você imagina, eu tenho 2 metros de altura. Ele falou assim, meu pai é pequeno. Ele falou assim, eu fiquei mole. Ele falou assim, eu não sei explicar essa sensação. A sensação. Ele falou assim, se você me pedir para explicar, hoje eu não sei. Hoje ele já consegue, né? Uhum. Ele falou assim, mas é uma sensação inexplicável. Eu falei, como é que tá sendo depois disso? Todo dia eu dou um abraço nele agora, né? Ele falou assim, meu dia é melhor, o meu dia flui melhor, né? Porque parece que eu me preencho, ele falou, né? Ele Sim. consegue verbalizar, ele se preenche, né? E essa pessoa é uma pessoa que repete padrão comportamental. Eu falei, então, isso vai morrer em você. Isso vai encerrar na sua geração, né? Para que você não leve para os seus filhos. Mas, sim, essa é uma geração que tem a escassez, tem bloqueio emocional, tem raiz do abandono, tem a raiz da rejeição, muito. Da injustiça, então, porque a gente foi muito injustiçado, né? A gente teve que realmente suportar muita coisa, né? E as mulheres, então... Nem né? se fala. Nem se fala, né? Aí junta a emoção, né? Todos os traumas, e aí ela não se vê capaz a nada, né? Fala assim... É isso que Deus tem pra mim, não tem como melhorar, porque minha família inteira foi assim e esse é o meu destino, esse é o meu destino final. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu sempre exponho aquela. Aí que ela fica brava mesmo. Quero morrer. Conta pra Beth depois. Quando eu falo pra minha mulher que ela tá linda, né? Veste uma roupa. Nossa, como você tá linda, não sei o quê. E não aceita. Eu quero morrer com isso. Dificuldade de receber, né? Não aceita o elogio. Acho que a gente tá zoando, que a gente tá. Tipo assim, tá. Não tô falando que ela tá bonita, que tá feia com aquela roupa. E na realidade é o contrário, né? Claro. Eu tô falando, não, você tá linda, né? Muitas vezes tá gostosa. Sim. E não aceita. Eu quero morrer. Aí dá vontade de... Que coisa, gente, né? É óbvio que a gente entende, né? Eu não sei como foi a vivência toda, como foi as experiências dela no passado e tudo mais, mas existe muito disso também, né? Às vezes do próprio marido, às vezes, tecer algum tipo de elogio, ou então, sei lá, tentar ter uma relação, um diálogo com a mulher, e a mulher é um pouco mais na dela, né? Mais retraída, fechada. Mais fechada e tudo mais, né? E isso acaba atrapalhando, querendo ou não, o desenvolvimento também do relacionamento. Sim, porque né? ela tem dificuldade de receber, né? Sim. Ela não acredita, né? Que realmente é uma verdade esse elogio, né? E em algumas outras mulheres, né, elas se fecham realmente e isso gera uma dificuldade dentro do casamento. E aí a gente vai pra sexualidade, não tem como. Não tem como? Não, a gente vai influenciar impactantemente a sexualidade, né? Porque, você tá bonita, você tá gostosa. Mentira, né? Eu me fecho pra isso, né? Então, isso influencia realmente. É entender por que eu tenho dificuldade de receber elogio. Qual ferida aberta eu tenho? Eu tenho. Né? Então, que nesse mês de março, você, mulher, decida se conhecer aí, né? E realmente passar aí por essa transformação. Já te falei 1000 vezes, já dei o telefone, já tá tudo certinho da Natália. Lá, esse mês a gente tá sempre com mapeamento. A gente tá com mapeamento emocional aí, né? Que dá do método DISC, né? Sim. O método DISC e mais alguns testes que dão toda aí, né? A linguagem corporal, né? Cada traço do nosso corpo tem um significado, né? Então, o mapeamento emocional é fantástico. Né? Eu falo assim, não sei se quero ir pra terapia. Faz mapeamento emocional. E o mapeamento, pelo que eu entendi, é só chamar você no direct que você vai dar as informações lá. Sim, é só chamar no direct, ou no link da bio lá do Instagram. Qual que é o... Natália Buzinari PC. Muito bem, olha aí, gente. Na fachola, hein? Para os nossos internautas aí. Mas eu tenho certeza que depois do mapeamento pronto... Nossa, não tem como. Você vai querer aprofundar no assunto. Não tem como. E para você que tá aqui hoje assistindo esse podcast, você vai ter 10% de desconto, hein, Alex? Fala que escutou lá no podcast do Alex, na
Esperança e você vai ter 10% de desconto. Tá aí, gente. Então, ó, já tá a dica dada, né? Pronto. Vamos nos permitir mais. Porque de tudo isso que nós conversamos aqui, vamos conversar ainda, já estamos caminhando para o finalzinho, mas a gente vai conversar ainda mais sobre isso. De tudo que nós falamos aqui, em outras palavras, a palavra permissão estava sempre presente, não é? Sim. Se permitir a essa mudança, a essa ressignificação, né? Se permitir ser uma esposa, ser uma pessoa melhor, ser um esposo melhor, porque às vezes está assistindo os dois aí, ó, que legal, ser um esposo melhor. Se permitir. Se permitir. A permissão aí no negócio. Hoje o tema deveria ser ter essa permissão, né? De tanto que nós falamos. Mas assim, gera todo o restante, né? Com certeza. Se permitir a se mudar e a ter mudança de comportamento, vai melhorar a sua autoestima. Legal. Né? Muitas mulheres só buscam ajuda quando já estão emocionalmente esgotadas. E aí é aquela pergunta que não quer calar. Como eu identifico os primeiros sinais do que a minha mente, do que eu estou precisando de valorizar a minha autoestima, que eu estou precisando de cuidado? Quais são esses primeiros sinais, Natália? Alex, eu falo que o nosso corpo e a nossa mente eles dão sinais, né? Uhum. Né? Você vai começando com a exaustão mental, vai ficando... A irritabilidade ela é muito alta, né? E o cansaço, a mente... Você começa a querer, né? Ou a preencher vazios emocionais com compra, comida, roupa, sexo, droga, bebida alcoólica, né? E você começa aí, ao invés de se permitir, igual a gente falou aqui, se permitir ser curado, você começa a transferir realmente, preencher esses vazios emocionais com outras coisas. Realmente buscar uma anestesia momentânea. Uhum. Que não é resolvida, não vai na raiz, né, Alex? Sim. Então, ver o seu corpo, entender a sua mente e realmente buscar por essa ajuda, né? Não esperar chegar no fundo do poço, é o que a gente fala, né, Alex? É o que a gente fala. Muitas pessoas esperam chegar no fundo do poço para realmente buscar ajuda. E aí é mais dificultoso, digamos assim, para a gente dar mais... Não seria dar mais trabalho, mas o processo é mais demorado, porque você deixou chegar lá naquela... Né, a gente tem, às vezes, trabalhar outras questões no aqui e agora para depois a gente aprofundar mais e realmente na raiz do assunto, né? Na raiz da dor, né? Do trauma. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você que está aqui na análise, você que está aqui assistindo esse podcast, você sente que você está o quê? Vivendo ou sobrevivendo? Só pela sua resposta você vai entender como é que tá o seu emocional. Ah, mas a grande maioria vai no sobrevivendo. Sobrevivendo. Você Tô tá aqui vivendo, nesse mundo sobrevivendo. Sobrevivendo. Então, não, a gente tem que estar vivendo, usufruindo, né, de todos os bens, de todos realmente o que Deus fez para nós, né? Então, você tá vivendo no automático ou você tem tempo para desfrutar? Aí, você trabalha muito e não tem tempo para desfrutar? Tá errado. Tá errado. Né? Você trabalha, o patrão, o trabalho realmente que gere o seu tempo, né? Natália, meu trabalho das 7 às 8, eu trabalho das 7 às 10. Tá, mas você precisa ter um dia. Né? Eu não sei qual é a dinâmica do seu serviço, qual é a dinâmica financeira, porque a gente sabe que tem muitos pais de família que tem jornada dupla, né, Alex? Né? Mas chega uma hora que não aguenta. Então, assim, como que você tá? Tá no automático? Tá tendo tempo de qualidade, primeiramente para com você? Ou não? A sua alegria realmente ela se apagou. Então, se você tá sobrevivendo, tá no automático e não tem alegria, corre que você precisa procurar ajuda. Né? Precisa se permitir a ser ajudado. Com certeza, até porque, gente, autocuidado vai muito além do que um spazinho nos pés, muito. Do que um resort. Eu preciso melhorar, eu vou me cuidar. Eu vou pagar um resort, uma viagem, vou ficar 7 dias num resort. Só 7 dias, né? O autocuidado tem que ser a vida toda. A vida toda. Então, o autocuidado vai muito além do que o spa, do que o skincare, não é verdade? O que de fato significa cuidar da saúde mental? O que de fato significa cuidar dessa saúde emocional no dia a dia? Posicionamento, né? Eu falo que o autocuidado é a gente dizer não sem culpa. Né? Dizer não, primeiramente, para nós, em algumas áreas da nossa vida, sem culpa. Não para passatempo, não pro Danone, o iogurte. Pro aí, iogurte, né? É dizer, o Yakult. É se afastar realmente de tudo que te faz mal, pessoas, lugares, situações, começar realmente, né, a peneirar, né, começar realmente a fazer esse processo de limpeza, é dormir bem, é se alimentar bem, na intenção de nutrir o nosso corpo, né, é ter consciência de tudo que te faz mal, é ter conversas edificantes, é mudar a sua narrativa e é realmente conseguir aí cuidar primeiramente da sua mente e respeitar o seu tempo, né, cada um tem um tempo.
né? O meu tempo é diferente do seu e respeitar realmente esse limite, né? Porque muitas vezes a gente chega no limite, né, Alex, Sim. né? E tá tudo bem, né? Então, não consegui concluir hoje, fala não para algumas coisas e vai descansar, né? Aprenda a falar não. Você tem dificuldade de falar não? Nossa, nem me fala, né? Tem dificuldade de falar não? Né? Te gera culpa em falar não? Né? Então, tá errado já, tá? Tá errado. Porque o sim pro outro é um não pra você. Justamente. Né? É um não pra você, se você não querer ajudar, né? Claro, né? Então, pensa nisso. Se você tá falando não hoje só pra agradar o outro, já tá errado. Porque você tá falando não pra você, tá falando sim pro outro e não pra você, né? Não pra sua casa, não pra você, não pra sua família, né? E tem muitas coisas que você não quer fazer e faz só pra agradar o outro e isso te deixa pior. Muita gente às vezes fala assim, cara, não aguento mais a Natália. A gente pede as coisas para ela, não tem compaixão, a gente pede as coisas para ela falar não. Exato. Não é verdade, porque esse é o grande problema, porque as pessoas não querem ser essa, entre aspas, pessoa chata, ou carrancuda, ou não ajuda ninguém e não sei o quê. E aí eu tenho uma experiência própria disso daí, depois que eu aprendi a falar não, a ignorar muitas coisas que chegam no meu WhatsApp, a ignorar até algumas pessoas mesmo. Exato. E olha, Alex, mas aí não, mas você como psicólogo, não, mas isso daí você tem que amar o irmão como... Opa, peraí que é diferente, né? Exato. Amar é uma coisa, agora suportar, né, ser explorado e uma série de outras coisas aí não. E quando a gente aprende a falar não, é libertador. É libertador. Porque a gente entende se o outro realmente ficou ferido, não diz sobre mim, diz sobre o outro. O outro. Nada diz sobre mim mais, diz sobre o outro. Porque você entende, né? Você mulher que está escutando hoje, você entende a se priorizar. E assim, você homem, mulher, você que está assistindo aí com o seu marido, com o seu filho, né? Você entende que você está o quê? Priorizando, né? E isso é o que a gente vê muito dentro dos consultórios, né? Sim. Falando não para casa, não para família, não para os filhos, para servir o outro. Hipocrisia. Hipocrisia. O primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família, né? O primeiro tem que passar em você. Então, o não, ele é libertador mesmo. Libertador. E eu falo, experimenta falar o primeiro. A sensação é magnífica. Né? Depois... Porque a gente imagina uma série de coisas quando você vai falar o primeiro não. E aí, quando você fala não... Tudo bem, a pessoa não vai gostar muito. Não vai. Às vezes ela até não vai te resmungar pra você, mas vai falar pros outros. Vai. Mas aí o primeiro você conseguiu. E aí você, poxa, não é tão difícil. Aí a segunda vez para falar não é uma beleza. Nossa, depois... E o depois também nem acontece mais, que depois do segundo, terceiro não, a pessoa não te procura mais. É verdade. E aí você vai ver os verdadeiros que estão contigo. Exatamente. Aí eu falo assim que é o processo da peneira mesmo, né? Não é? Vai peneirando mesmo aí, e aí vai fazendo a limpeza. Com Só certeza. vai ficar os verdadeiros mesmo, né, Alex? Com certeza. Muito bem, gente. Olha, estamos chegando já no finalzinho do nosso podcast, falando sobre autocuidado, sobre a autoestima, sobre o ressignificar da mulher, né? E a gente abordou vários outros temas, outros assuntos dentro da nossa conversa. Nunca é a nossa pauta. A gente pauta as coisas e depois chega aqui, mas tem tudo um propósito. Eu creio. Né? Então, quem for assistir provavelmente vai aí... como que eu posso dizer? Aproveitar bastante tudo isso que nós falamos. Que às vezes aquilo que nós colocamos e achava que era importante para nós, verdade, para Deus não era, né? Eu falo que o autor daqui é Deus, escreve todo o script. Chega aqui e a gente muda um pouquinho. Mas, Nath, se você pudesse deixar uma única mensagem para todas as mulheres que estão acompanhando a gente agora, vão nos ouvir, vão nos assistir, qual seria? Você merece ser amada, mas primeiramente por você mesmo. Né? Você merece ser cuidada, mas primeiramente por você mesmo. Você precisa realmente ser cuidada, mas primeiramente por você mesma. E você não precisa ser perfeita. Porque nós não somos seres humanos perfeitos, né? A sua história, a minha história, ela tem muito valor. Né? Decida realmente, assim como diz a Bíblia, examinar todas as coisas e retenha o que é bom. O que é bom da sua história? O que é bom da sua vida? Foca realmente nas coisas boas. Tenha essa mudança de linguagem, essa mudança de comportamento. A sua existência e a minha existência nesse mundo é um presente de Deus para nossas vidas, né? Escolha realmente te enxergar pelos olhos do Criador. Você é filha amada de um pai que é perfeito.
Eu adoro fazer o podcast com ela porque me inspira bastante. Dia desses, pra gente ir fechando, eu assisti alguns pedacinhos, porque alguém colocou no Stories, uma tarde que você faz com a sua comunidade lá na Igreja Leões de Judá, é isso? Sim. Inclusive, toda quinta-feira tem a Tarde da Bênção lá, né? As quintas. Que é coordenada pela nossa queridíssima missionária Beth, né? Isso. Né? Lá na Igreja Leão de Judá, da pastora Rita, do pastor César. Então, todas as quintas-feiras. E já fica o convite para você, mulher aqui, né? Toda quinta-feira tem uma palavra de Deus lá, específica para as mulheres, né? Tem um tempo, um momento preparado, né, com umas comidinhas, com um suquinho, acho isso magnífico, né? Então, assim, a Tarde da Bênção, ela acontece todas as quintas-feiras na igreja Leão de Judá. É isso daí. Aí eu vi uns stories, vi algumas falas da Natália também, são sempre falas inspiradoras, né? Voltadas realmente para desmistificar muita coisa que às vezes as pessoas, né? Isso não pode falar essas coisas dentro de uma igreja, ou isso e aquilo, e as falas delas sempre tem, a fala dela, né? Melhor dizendo, sempre tem um fundamento, né? Sempre tem o fundamento bíblico, que a gente sabe disso. Eu falo que a Bíblia é o manual da vida. Sim. Tudo que você precisa tá ali. Você quer prosperidade, está ali. Você quer saúde mental, está ali. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Exatamente. Esse é o nosso manual da vida. E a vida não tem, como que é que o pessoal fala? A vida não tem manual, né? Essa não mesmo. Tem manual. A vida não tem. Quem disse? Claro que tem. Tá ali o manual, né? Então eu vejo sempre as postagens e tudo mais, e são conversas inspiradoras. Por isso que já é a terceira vez que a Natália tá por aqui. É a terceira vez, gente. E vai vir muito e muito mais vezes, porque sempre nos dá um bom retorno e sempre são conversas aí que fazem com que nós possamos refletir um pouco mais sobre o nosso dia a dia, valorizar um pouco mais as pessoas, valorizar um pouco mais, nos valorizarmos um pouco mais, e sempre com fundamentos bíblicos, né? Sempre ali com um fundamento divino. Isso é bom demais. Alex, já que você teve essa abertura, né? Eu também faço noites terapêuticas. E eu fiz mais ou menos uns 20 dias. E eu faço num espaço lá na minha casa que só cabe 20 mulheres. Né? Então é um número limitado. Então eu faço sobre sexualidade. Certo. E porque muitas têm vergonha, né, sobre o assunto. E a última que a gente fez dia 6 de fevereiro, né? Para 20 mulheres cristãs, independente da igreja, né? Eram todas cristãs, que foi muito magnífico, né? Embasado na palavra de Deus. A gente trabalhou em identidade, né? Tudo isso aqui que a gente falou, identidade, cura interior, autoestima, e aí fomos pro foco que era a sexualidade. Foram momentos, assim, mulheres que não lembravam que tinha sido abusada, lembraram naquele momento, insights celestiais mesmo, assim, sabe, né? Sim. Então, você, mulher que tá assistindo esse podcast, se quiser participar da nossa noite terapêutica, me chama lá no direct, que a gente vai ter aí a terceira edição. A gente já fez 2 edições. Legal. A gente vai ter a terceira edição. É especial pra mulheres. Aí as meninas falaram, vamos fazer um de casal? Olha, vamos ver se é do plano de Deus. Vai dar briga. Vai dar um rolo. A gente também tem a imersão online para casal, Alex, certo. né? A pessoa que não consegue vir para terapia com o marido, né? Tem a imersão de casais, você pode estar adquirindo. São 10 aulas que a gente gravou. Certo. E aí você tem toda a parte da identidade do casal, da sexualidade, né? Da parte cristã também, da Bíblia. Pronto, é isso, da Bíblia lá. Então, adquirindo imersão de casais, né? Prazeres do casamento à luz da Bíblia, você tem 10 aulas para assistir aí no conforto da sua casa, né? Por um precinho de R$37. Né? Barato demais. Baratinho demais. Nem metade de uma pizza que você gasta aí no fim de semana, né? Então, invista na sua casa, invista na sua família, invista em você, né, Alex? Com certeza. Não tem preço que pague aí. Não tem. Esse investimento. Pode ser que eu fale alguma coisa e você me corrija se eu estiver errado, mas a gente demoniza muito o sexo. Não é verdade? Sim. Existe muito tabu, muita coisa em cima do sexo. E a Natália, quando começou a fazer esse trabalho, eu achei magnífico, porque eu olhei aquilo e falei, poxa, tem alguém de coragem, né? Tem alguém de coragem. Vi alguns casais fazer isso, da Renovação Carismática Católica também fazer esse tipo de abordar esse tipo de tema, mas com um pouco mais de, né, mais tranquilo, com mais mansidão, talvez, não falando tão abertamente assim, né? Enfim, a gente sabe como funciona e não é uma crítica também, não, pelo contrário, graças a Deus que eles também começaram. Claro, mas a Natália chegou, já por ser psicanálise, né? Já chegou, não, peraí, que não é assim que funciona, não. É verdade. Eu vou lá estudar e vou buscar que o sexo, ele é divino, sim. Ele é de Deus, sim, e eu posso provar. Exatamente. E aí eu achei, cara,
pronto. Tem uma pessoa que, graças a Deus, vai chegar e vai quebrar esse tabu de que a gente não pode falar de sexo e que sexo não é de Deus. Exatamente. Isso Não é um quebrado muito tabu, né? Eu imagino. Muitos tabus, né? E às vezes é um tabu ser uma mulher que tá ouvindo esse podcast hoje, né? Uhum. Como a gente falou, esse não era o tema, né? Sim. Mas realmente pode ser a sua trava nesse momento, né? E você precisa procurar realmente entender o porquê e realmente quebrar todas essas crenças para viver o melhor de Deus dentro da sexualidade. É um presente de Deus o sexo pro casamento, Não né? tenha dúvidas. É um presente, então você tem que viver, sim, né? Mas assim... E aí já vai ficar esse convite pro Alex, né? Ele falou assim que a gente vai fazer um podcast ao vivo sobre sexualidade. E Verdade. você gostaria de assistir? Né, Alex, né? Verdade, vai trazer até o Tudão e a Preciosa. que são aí os seus As personagens, pelúcias, as pelúcias, as pelúcias, que ela trabalha aí, vai ser bem bacana, viu, gente? Eu tenho certeza. Vamos marcar, agendar, convidar todo mundo para vocês assistirem. Aí a gente vai desmistificando muitas coisas muita aí coisa. que o pessoal às vezes acaba de, isso não é de Deus, isso é pecado, isso é aquilo, isso é isso. E aí a Nath chega e fala, peraí, não é bem assim não. E eu provo que não é assim. Isso aí, vai lá, irmão. Vai ser feliz. Natália, um abraço, muito obrigado. Deixe as suas redes sociais, o seu contato de WhatsApp também pra gente, para quem se interessar, quiser continuar esse bate-papo em particular com você, sim. Quais são as redes sociais e o seu contato? As redes sociais é @NataliaBuzinariPsi, o Instagram. Nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok também com o mesmo @ lá, Nath Psicanalista. O WhatsApp é o 17 992 21 94 87. Ou entrar lá no Instagram e clicar no link da bio, vai cair direto aí no WhatsApp. E tudo que eu falei aqui tem lá no nosso site, a imersão, o mapeamento, né? Tem um presente para você, se você acessar lá, tem um e-book sobre intimidade com Deus dentro do casamento. Então tá de graça lá, só você clicar e abaixar, tá? Então... é só procurar aí, vamos aí aguardar, né, esse próximo podcast ao vivo aí, vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Com certeza. E nós vamos finalizando porque a Natália tem compromisso ainda verdade. hoje, não para por aí, tem palestras e uma série de coisas ainda. É mês da mulher e ela vai ter muito trabalho, eu tenho certeza. Obrigado, Natália, até a próxima. Agradeço, até a próxima, Deus abençoe. E assim nós chegamos ao final de mais um episódio do nosso Esperança Cast. Nós gostaríamos, eu gostaria de agradecer muito, imensamente, a Natália, nossa convidada de hoje, psicanalista clínica e também sexóloga, por compartilhar com a gente, com você aí, o nosso internauta, com o nosso ouvinte também, tanta sabedoria e reflexão sobre temas tão importantes como o autocuidado, a autoestima, a ressignificação. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, vão sair dessa conversa mais fortalecidos, mais fortalecidas, principalmente ao mês da mulher, e mais inspiradas. E você que está aí com a gente, o nosso muito obrigado pela companhia de sempre. Lembre-se de que o Esperança Cast está aqui toda terça-feira, às 18 horas, no canal do YouTube Esperança Play, com mais episódios para tocar o seu coração. Esse mês é uma série aí de mulheres que serão entrevistadas aqui, falando de mercado de trabalho, empreendedorismo, beleza, saúde e uma série de outros assuntos durante todo esse mês. Agradecemos também o nosso parceiro, a Solar Pool, que está aqui na nossa tela, por tornar possível esse programa, ajudando a transformar vidas com energia solar de qualidade. Então não se esqueça, entre em contato com a Solar Pool, os telefones estão aqui, nos nossos caracteres aqui, para você saber como você pode gerar sua própria energia de maneira inteligente e de maneira segura. Fique bem, cuide de si mesma e até o nosso próximo episódio.